Boa noite, bem-vindos a essa live sobre análise de um plano de ministração. E a Ilza vai estar chegando aqui comigo daqui um pouco. E, gente, por que a gente faz essas análises de plano de ministração? Na verdade, é bem interessante que quando a gente recebe uma pessoa para ministração, essa pessoa ela tem uma ideia de qual é a necessidade dela, o que ela está passando, o que ela precisa e quais são as áreas que ela está enfrentando dificuldade. Então, quando a gente agenda um horário com essa pessoa, a gente consegue então dar para ela um formulário para que ela venha falar um pouquinho mais para nós o que está acontecendo e a gente tenha maiores informações. O objetivo, através do método ROF de ministração, é que essa pessoa ela chegue até nós e ela saiba que naqueles momentos que ela vai passar conosco, que vai ser de 2 a 3 horas de ministração, ela sim vai ter trabalhado as áreas e raízes espirituais da situação que ela trouxe. E nós trabalhamos com 4 áreas, 4 raízes de ministração. A primeira são os legados hereditários, aquela bagagem, né? Não é só o que a gente carrega geneticamente, fisicamente nessa bagagem, mas existe uma bagagem espiritual que a gente precisa trabalhar. A segunda área são mente, o que eu creio que não está de acordo com a vida de Deus, a palavra de Deus, com quem Deus é, né? Mas de certa forma está me limitando a pensar de uma forma natural, carnal e até mesmo nos padrões do que a gente vê no mundo e não aquilo que Deus determinou. A terceira área são aquelas feridas do coração, né? Que infelizmente nós queremos botar para debaixo do tapete, mas que voltam e nós estamos tomando decisões a partir delas, para daí então nós podermos fazer um processo de libertação, porque daí essas 4 áreas, essas portas de legalidade foram fechadas. Então, quando a gente vem para cá e começa a fazer uma análise, um plano de ministração, nós estamos pegando um caso real de uma pessoa que deseja ser ministrada e a gente vai trabalhar um pouquinho, quais as áreas que a gente precisa investigar um pouco mais? Quais seriam as melhores perguntas quando a gente estiver com essa pessoa para descobrir um pouco mais? E trabalhando quais as portas abertas que a gente vai estar nesse momento trabalhando com essa pessoa, né? Então, claro que cada ministração é diferente, mas quanto mais nós nos preparamos e nós intercedemos por essa pessoa, pela situação que ela nos traz, gente, nós temos uma porcentagem muito maior de termos um resultado, né, de satisfação e de que Deus venha e haja na vida dessa pessoa. Ilza, então, se tu quiser chamar para vir, deixa eu ver se eu consigo também te chamar aqui. A Ilza vai estar comigo hoje à noite, onde a gente vai estar falando de uma situação específica, onde a gente vai estar analisando esse formulário e vamos ver como é que a gente pode conversar aí. Oi, Ilza! Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tudo! Como é que tu tá? Tô Que bem, bom que tu tá aqui. Eu tô acho que tem um bem. pouquinho de delay, tá? Um pouquinho de delay na nossa conversa. Eu vi que tá o som, tá. Deixa eu tentar colocar o meu fone de ouvido pra ver se melhora. Ok. Como é que tá? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ilza? Sim, tô ouvindo. Ah, ok. Uhum. Ilza, então, que bom que tu tá aqui comigo. E a Ilza tem sido uma daquelas alunas que tem colocado em prática, né, Ilza? É verdade. Participou do treinamento conosco e eu digo assim, olha, a Ilza, ela tem colocado em prática, ela fez o treinamento e ela tem ministrado tantas pessoas. Ilza, é um prazer estar contigo aqui
E a gente está trabalhando num caso, né? Numa situação onde a gente deseja que Deus venha. E eu não Uhum, conversei contigo antes, eu não tenho nem ideia de quem é essa pessoa e quais as situações. Eu uhum, acho que fica legal se tu explicar para mim, tu tem o formulário uhum. dessa pessoa, e mesmo Tenho. que as pessoas não conseguem ver o formulário, o que eu gostaria de te Uhum. fazer algumas perguntas é: qual é o motivo que essa pessoa vai vir para a ministração? Ela está buscando ministração por sentimento de raiva. Ela escreveu que ela sente, tem muita raiva dentro dela. Assim ela se expressou. Uhum. E essa raiva, ela fala para quem normalmente vai, se é na família, se é trabalho, quais as frustrações que ela está tendo. Ela deixa um pouco claro, não. Não, nessa parte ela não deixa claro. Ela só fala que sente muita raiva, sente muita tristeza, sentimento de solidão, que tem muita dificuldade de que esse problema está afetando muito a vida espiritual dela. Ela sente muita dificuldade de buscar Deus, de sentir a presença de Deus. Entendi. Tá por aí, Ilza? E ela diz que essa situação, esse problema já vem desde a infância, já é algo do passado dela. Não é Entendi. algo atual. Entendi. Ela sempre lutou com isso. É, ela sempre lutou com isso, sabe? Ela coloca nesse formulário e usa alguma causa, algo específico, alguma situação traumática, alguma coisa que aconteceu com ela que ela acredita que desencadeou isso. Não, ela só colocou assim que nos últimos 3 anos ela sentiu que veio mais essa raiva por causa de conversas. Mas ela não colocou assim que tipo de conversa ou com quem. Ela só colocou assim que há uns 3 anos veio mais à tona essa raiva por causa de algumas conversas. Seria bom investigar isso, né, Ilza? O que está Uhum, acontecendo? O que aconteceu com 3 anos, há 3 anos atrás? Qual é essa situação que está fazendo borbulhar? Porque, na verdade, nem sempre essas situações agora, elas são as raízes, né? As situações de agora, elas podem apenas ter influenciado para que isso de novo voltasse, né? Aquilo que já estava ali uhum, dentro da gente. Então, às vezes é bom o uhum, que aconteceu, porque às vezes é alguma coisa mais dormida, né? Ou que não, fazia tanto uhum. tempo, eu estava tão bem, e de repente se abriu. Outra coisa que eu acho interessante, Usa, quando ela coloca, tu diz que ela falou que sempre se sentiu assim. Isso é uma Uhum. bandeira muito vermelha dos legados hereditários, né? Por Ah, né? exemplo, ela não Uhum. alguma situação que, olha, não, tudo se desencadeou, eu era uma pessoa assim, mas tudo se desencadeou através daquela situação, ou foi um abuso, ou por causa disso, ou por Uhum. causa. Não, quando ela diz eu sempre fui assim, isso já demonstra Uhum. bastante os legados hereditários de ira, né? De amargura. Uhum. Então, daqui a pouco vale a pena olhar dentro dessa forma. O que mais ela traz no Sim. formulário que é importante para tu trazer assim para nós poder conversar um pouco mais? Ali na parte do. Interessante que tu falou em abuso, porque ali na parte do abuso que a gente tem no formulário para marcar, ela marcou todos os tipos de abuso, sabe? Isso foi algo que me chamou a atenção. Ela colocou, ela marcou tanto abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, sabe? Ela marcou todas as áreas de abuso ali, ela marcou, sabe? Uhum. Interessante. E ela não expandiu mais nisso. Ela Não. interessante, porque no formulário tem, né, Hum, onde a pessoa pode colocar um pouquinho mais de situações aí. Seria bom tu investigar também que tipo de abuso, é, quando, como, porque a raiva uhum,
a raiva é, na verdade, um sintoma muito, muito forte, né? De que algumas coisas não foram resolvidas, algumas coisas foram reprimidas, né? E aí, Uhum. aquela sensação, a raiva, na verdade, né, Ilza, ela nos dá uma sensação de poder também, entende? Então, dependendo Sim, do que a gente passou na vida, a raiva nos dá aquela sensação de controle, né? Pelo menos tudo que eu tenho aqui, eu me sinto no controle, o que eu ainda tenho ou que eu domino de alguma forma é através da raiva. Então, a gente vê em muitas sim, situações pessoas que a raiva, na verdade, é essa muralha por causa das circunstâncias que a pessoa passou, né? E que está lá sim. estocada, não é de hoje. Talvez também por não ter conhecido o pai, né? Ah, E por tão, ela conviveu pouco tempo com a mãe, e ela disse que a mãe faleceu quando ela era pequena, ela não colocou a idade que ela tinha, só colocou quando ela era pequena, mas isso é e que muito. ela foi criada na FEBEM, foi Mas criada por outros, ela colocou. nossa, isso é essencial para a história dela, né? Pensa Uhum. comigo, tudo que está ali dentro. Ela se converteu há pouco tempo ou ela já é uma pessoa convertida há mais tempo? Deixa eu ver aqui se ela colocou o tempo. Eu acho que ela não colocou o tempo. Não, ela não marcou o tempo que ela... Quando ela aceitou Jesus, ali na segunda página, diz, ela botou ou não? Não, o tempo também não. Não, Que ela tá. aceitou, não. Só colocou que tinha aceitado Jesus. Ali diz E como foi o só. evento, tá. Então ela não colocou. Colocou que ela não colocou. Ela deixou em branco, ela só colocou que foi um dia, foi o melhor dia da vida dela, quando ela aceitou Jesus, que é esse evento, e que ela ainda não tinha sido batizada com o Espírito Santo. Mas Entendi. não colocou assim o. Então a gente não sabe, né, há quantos anos ela tem vivido com isso e o quanto ela já permitiu o Espírito Santo estar trabalhando nessas áreas. E usa esse Uhum, histórico, na verdade, ele é completamente necessário. Então não, assim fica praticamente evidente que essa raiva, né, ela tá uhum, ali dentro. A gente não sabe quais experiências que ela teve. A gente não sabe uhum, além da perda, né, da mãe, a gente não sabe o que aconteceu com o pai, e a gente não sabe o que ela viveu dentro desse sistema, né? Os uhum. boatos que a gente sabe que são bem difíceis, mas não significa que ela teve essa experiência, mas se ela já marcou Sim. todos os tipos de abuso, Uhum, né? Então a gente precisa passar muita paciência para esse tipo de pessoa que vem até nós, porque são uhum. pessoas que possuem marcas muito profundas, né, Ilza? Se a gente for Sim. pensar, né, se a gente for pensar assim nas feridas físicas nossa, né, nós temos aquele cortezinho, eu tô com um corte aqui, um negócio aqui ó, que tá me doendo no dedo, sabe? Mas é Uhum, superficial, né? Agora, o que acontece quando a gente corta fundo? Né? Tudo parece que a gente sente, a gente não consegue se movimentar, e às vezes, por causa dessas experiências tão dolorosas, as pessoas elas têm um entendimento de que se elas realmente amassem a Deus, se elas realmente estivessem diante de Deus, elas já estariam restauradas. Elas já não estariam mais lidando com esse tipo de uhum, coisa. E às vezes nós vamos ser os agentes de validar para eles e permitir eles e dizer, sabe o quê? Tudo que tu passou, tu é um sobrevivente. Olha só, uhum. ela tem família? Sim, ela tem 3 filhos, e mas ela mora sozinha. Os filhos dela já são casados. Ela mora sozinha. Ela colocou que mora sozinha. Tem marido? Não. Não. Tá. Então, tu fica imaginando, né? Tem bastante situações ali. Uhum, E até para não te deixar totalmente, né? Porque são várias coisas para serem trabalhadas, mas aham, apenas dar essa tranquilidade, Ilza, de que, nossa, é um processo, né? Se uhum, libertar disso. E que a gente, que tu possa permitir o Espírito Santo te liderar de acordo com a área que ele deseja tocar nesse momento. Porque uhum, tu tá nos trazendo
muitas coisas. Tem perda de Uhum. pai, tem perda de mãe, tem os anos na FEBEM, tem filhos agora grandes, não mora com o esposo, não sei se faleceu, não sei se estão juntos, Aham. não sei se separou, não sei se é mãe solteira. Então tem todas essas outras dinâmicas ocorrendo Uhum. na vida e ela congrega. Sim, ela Ok, congrega. entendi. E Mas uma coisa que ela colocou aqui também, que talvez seria interessante eu falar agora, que essa situação, essa raiva, faz com que ela se isole, que ela se afaste das pessoas. E ela disse que até ali numa nota de 1 a 10, né, que a gente dá para o problema, ela colocou até mais do que 10. Então é algo que está realmente afetando ela, trazendo muita dor para ela. Porque ela colocou até mais do que 10. nossa, meu coração fica assim num sentimento de compaixão, sabe? Existem momentos, Ilza, que eu oro antes de receber uma pessoa. Eu digo, Senhor, que essa pessoa possa sentir a tua compaixão. Né? Eu fico vendo o corpo de Cristo, tantas situações, né? Alguém que está se isolando, né? Alguém que, na Uhum, verdade, já teve isolada por tanto tempo. Eu não sei quais as condições dela de relacionamento. Eu não sei o uhum, quanto ela já conseguiu se abrir ou não uhum. pela perda dos pais, pelo Sim, histórico de viver, praticamente ser criada por um sistema. Então são tantas situações, e nesse momento é o momento que a gente pode pedir, Senhor, que ela possa experimentar a tua compaixão, porque muitas vezes são uhum, pessoas que ainda estão se cobrando, né, Ilza? São uhum. pessoas que estão dizendo, bah, mas se eu realmente tivesse me É, esforçando no meu relacionamento com Deus, eu devia estar melhor. Imagina, olha só, eu aqui lidando com raiva, depois de tantos anos na igreja. E cabe verdade. a nós, claro que a gente não quer que ela permaneça assim, mas às vezes nós somos esse agente, Ilza, de Uhum, validar e dizer, nossa, nossa, né? Tudo que tu viveu, sim, tudo que tu experimentou, né? Tu é uma vencedora. Vamos lidar com essa área, né? É uma coisa. sim. Só que pelo que tu tá me falando, já afeta várias áreas da vida dela, né? Não é simplesmente, eu tenho uma explosão de raiva. Então a gente não sabe até que ponto ela não se relaciona, porque tudo gera raiva nela, ou ela explode muito. Uhum, Uma outra coisa importante para saber também, Nilza, é como é que ela. O que acontece nesse ciclo de raiva? Se ela pudesse te contar um exemplo. Mas conta para uhum, mim um exemplo dessa situação que aconteceu que tu fica com raiva. Ela vai te dizer de uma situação que aham, deixou ela com raiva, aí ela uhum, explode, e aí tu precisa ver o que ela faz depois disso, né? Esse aham, ciclo que ela entra. Às vezes é de condenação, às vezes é aham, de compulsão, às vezes uhum, é de ódio próprio, às vezes tu vai ter pessoas se machucando, né? Às uhum, vezes fisicamente, eu arranco meus cabelos, eu bato na minha aham, cara, né? Eu digo que eu. uhum, E às vezes a pessoa não tem essa liberdade, mas às vezes quando a sim, gente permite ela e pergunta, ok, fala para mim um evento e o que tu faz depois? Algumas pessoas vão e comem muito, né? uhum. Algumas pessoas Ah, vão e verdade. bebem. Algumas Uhum, pessoas vão, tu entende? Elas entram num sim, ciclo que a gente chama, a gente escolhe uma medicação para aquilo. uhum, Talvez a dela é isso, ela entra num isolamento que ela não quer ver uhum, ninguém. Talvez ela entra numa depressão, sabe? Talvez ela sim, não consegue. Então, às vezes, entendendo como é que é esse ciclo, às vezes as pessoas, elas simplesmente. Sabe quando a gente está naquela roda daquele ratinho, assim, que a gente está indo, a gente não nota? sim, Às vezes, o simples fato de alguém dizer, então tá, então o que acontece contigo é tu te explode, aí tu te uhum, isola, aí tu busca o uhum, conforto, ou tu te maltrata, ou tu faz isso contigo. Aí o que uhum, acontece? Como é que fica o teu relacionamento com Deus? Né? Então a gente não sabe. Por uhum. ela não ter anotado nada ali, É, pode até ser que não é um relacionamento profundo, que ela ainda não conseguiu desenvolver, o que é muito comum, Ilza. Se a sim, gente tem dificuldade de nos relacionar com as pessoas, nós também temos dificuldade de nos relacionar com Deus.
às Aham. vezes. Tem algumas pessoas que conseguem se relacionar com Deus e têm dificuldade com as pessoas, etc. Sim. Mas vale a pena saber nesse ciclo como é que fica esse relacionamento com Deus também. Quando é que Uhum. volta? Ou daqui a pouco não volta, né? É Uhum. uma condenação constante. E aí, Ilza, tu separou algumas áreas de portas abertas para os legados hereditários ou não ainda? Só para eu saber se eu Sim. tenho. Eu tinha colocado orfandade como Aham, porta principal. aham, Aí as portas associadas eu coloquei o desapontamento, intolerância, a raiva, o aham. ressentimento, a amargura, inferioridade, falta de esperança, frieza espiritual. Isso é debaixo Não, da orfandade? é, Ok. Bastante, né? Quantos tu botou debaixo da orfandade? deixa eu ver. 8. Ok. Qual a outra porta? Abandono. Uhum. Gente, quando a gente está falando de portas, né, talvez esses são conceitos, orfandade, são conceitos ainda que o pessoal aqui não está acostumado. Como eu falei no início, nós trabalhamos com 4 áreas de ministração. Então, a primeira são os legados hereditários. E a gente consegue identificar, a gente só perpetua os mesmos legados hereditários. Então, se eu estou lidando com raiva, se eu estou lidando com essa falta de relacionamento e solidão, isso reflete que eu isso a gente vai voltar é lá para Adão, né? O pecado Uhum, iniciou. Mas são frutos que a gente vê na nossa vida. Né? Então é importante a gente começar a categorizar o que ela traz. Muitas vezes a gente vai ministrar pessoas que têm uma gama, né? Uma árvore inteira que a gente ainda nunca trabalhou. Então a gente vai se focar num ramo dessa árvore, e é o que a gente está tentando fazer. Então, orfandade, aí tu disse qual a outra porta aberta, Ilza? abandono. Ah, sim, muito bom. Na verdade, abandono e orfandade estão muito ligadas, né? Uhum, De forma diferente, eu acho que uhum, sim. O abandono, na verdade, é uma das principais, né, raízes uhum, espirituais da humanidade. Se a gente for uhum, ver, muitas coisas iniciam ali. E às vezes é um abandono físico, no caso dela, até a morte de um pai, mesmo uhum. que não foi o desejo desse pai, dessa mãe, Eu acho que ela não chegou a conhecer o pai, pelo que ela a colocou. mãe que faleceu. É, a mãe que faleceu, o pai ela não chegou a conhecer. Entendi. Então é um abandono e abandono, né? É, Um atrás do outro. E a gente nem sabe o que mais aconteceu com a família dela, mas provavelmente é, vai ver um registro de sequência de abandono. Às vezes é um abandono físico, hum. emocional, né? O que que tu colocou debaixo do abandono, Ilza? Eu coloquei vítima, Uhum, isolamento, solidão, abandono emocional, o desprezo, o desamparo. uhum. E qual a outra? A outra eu coloquei o abuso. Ok. Aí eu coloquei abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, abuso verbal. Aí coloquei a ira, raiva, Uhum. medo, culpa e vergonha. Muito bom, Ilza. Eu sei que são bastantes, né? E daqui a pouco É, até teria mais oportunidade. uhum, Eu acho que sim. Eu acho que debaixo do abuso é bem importante colocar ali a ira, que na verdade, como a gente está conversando, é na verdade um reflexo de tudo isso, né? hum. E às vezes na hora que a gente faz aquele questionário, né? Às vezes a gente coloca mais, né? Depois do plano, quando a gente conversa, Sim, dependendo daquilo que ela fala, ou até mesmo tem alguma coisa talvez que é repetido, né? E que dá para tirar sim, sim, ali das portas associadas. E claro. talvez colocar uma outra conforme aquilo que ela for falando. Verdade. Nessa hora é importante ouvir o que ela vai falar e também ouvir o Espírito Santo, porque às vezes faz tanto sentido, a gente começa a identificar algo muito mais profundo.
Muitas vezes o que acontece, e agora não falando só para ti, usa, mas para todo mundo, Uhum, as pessoas escrevem algo, né? Elas vão até um ponto. Agora, depois uhum, que elas se sentem à vontade, elas estão conversando, elas entregam muito mais. E aí tu pensa assim, bah, eu me programei para isso aqui. Mas o que ela está te uhum. entregando é muito mais profundo. Que nem aqui, tu, bom, tem abusos. Agora, até que ponto? Daqui a pouco ela vai te contar histórias que são muito profundas, né? E que tu vai ajustar Uhum. o teu plano de administração para Sim, traumas, né? Onde ali existe um sim. registro muito grande de Uhum, violência, talvez precisa ser adicionado, né? Debaixo dos uhum, abusos. Então, uhum. dependendo do que ela for te trazendo, tu vai ajustando. Mas ter esse plano de administração, ele já é meio caminho andado, né? Sim. Porque a pessoa entregou o formulário, tu está orando por ela, tu está Uhum, intercedendo por ela. Uma outra coisa que acontece, eu não sei se tu tem visto bastante isso, Ilza, as pessoas têm uma uhum. dificuldade de preencher o formulário. Sim, verdade. Sabe que eu me questionava, será que isso vai funcionar no Brasil? Sabe, as pessoas não têm esse costume, ai, preencher, que coisa séria. É é uma não, um não costume de olhar para as Uhum, coisas. Ah, eu quero resolver, é só isso. Eu tô uhum, aqui, eu vou te falar tudo, para que eu tenho que estar preenchendo? Isso é bem comum nosso do ser humano, né? A gente não foi criado dizendo, escreve num papel como tu te sente. aham, Escreve aqui, verdade. né, tu tá triste, escreve aqui numa cartinha. E a gente não foi ensinado dessa forma. Então, quando é para a gente escrever, fica tão. Ai, eu sei de pessoas que não vêm para a ministração, porque elas não preenchem o formulário. Elas É. se recusam, elas não conseguem. Então, a gente sempre valida, não importa o quanto elas conseguiram escrever. Né? Às vezes, Uhum, algumas pessoas já têm o medo de errar, o medo de não fazer bem. sim. Então, às vezes, o próprio Se a fato de resposta tá certa ou errada, é verdade. exato. Será que a resposta está certa ou está errada? Ou o que, que as pessoas vão Uhum, pensar? Então, uma das é. coisas também é preparar eles quando tu entrega o formulário, ou tu manda por e-mail, ou tu imprime, ou etc. Uhum, É poder dar essa segurança. Olha, quero que tu escreva e coloque aqui o máximo de informação. Não tem certo, não tem errado, né? Eu não vou estar te uhum, julgando pelas tuas respostas. O nosso objetivo em conjunto é que tu venha encontrar liberdade nessa área. Então, o quanto uhum, mais sincera tu conseguir ser nas tuas informações, melhor. Se tu tem dificuldade, pega um dia que tu começa orando, entrega para o Senhor os medos. Então, às vezes é necessário toda essa preparação quando tu vê, Ilza, que alguém uhum, não está mandando, não está entregando, não está fazendo. Né? Às vezes é uhum, um outro sinal de que as pessoas não estão bem prontas, uhum, sabe? Eu não sei tu, quando a gente realmente quer algo, a gente não tem dificuldade até de passar vergonha, sabe? Quando a gente realmente verdade. quer algo. Eu não sei, talvez é aquela Brastemp que foi com a promoção da Black Friday, que tu vai ter que ficar desde não sei que horas, ou na chuva, ou passar aperto, tu não tá nem aí, né? Uhum, Tu vai, tu faz quando tu quer. O que às vezes eu também noto e eu respeito muito é que às vezes a pessoa ela não tá naquele lugar de, sabe o quê? Eu não consigo, eu não quero mais viver com isso, eu já nem me importo mais. uhum, Sabe? Eu já não tô nem aí mais. verdade. E sempre chega um momento na nossa vida, e nada mais incrível do que pegar uma pessoa para ministrar, ou quando ela tá naquele ponto maduro, Ilza. Às Uhum, vezes o formulário ele nos ajuda nisso. Porque a pessoa diz eu quero, aí ela uhum, vai preencher o formulário, ela olha para aquilo e ela pensa eu não quero. Eu não quero a esse ponto, né, de eu ter que aqui me confrontar, porque o formulário ele também tem esse papel, né? Da uhum, pessoa poder ter aquele tempo de confronto com a informação. uhum, E uma coisa é eu falar para ti, outra coisa é eu ter que escrever. Né? Até agora na nossa mentoria ali com a capacitação, a gente falou sobre a carta do perdão, um dos recursos para ajudar as pessoas.
Uhum. E é diferente tu falar, ai, Senhor, eu perdoo. Outra coisa é tu colocar no papel. O que que aquela pessoa fez, como tu te sentiu, os efeitos disso na tua vida é completamente diferente. Então, acho que o formulário Sim, também tem isso, né, Ilza? sim, E encontrar pessoas que têm essa dificuldade. Só queria te deixar tranquila. sim. E às vezes é algum sinal de que a pessoa precisa um pouco mais de tempo Uhum. e que não tem nada a ver conosco, tem a ver com o tempo delas, né? Sim, Mas às vezes elas. verdade. Desculpa, tu quer falar alguma coisa? Eu te cortei. Não, realmente, tem pessoas assim que demoraram meses, sabe? Eu entreguei o formulário e demoraram meses assim para entregar. Já outras pessoas entregaram tão rápido e foram tão assim, se expressaram tão bem e ficavam me cobrando. Até teve uma para fazer logo a administração. Teve uma pessoa que, de tanto ela me cobrar, a gente fez a administração às 10 horas da noite. Acho que eram umas 2 horas, eu estava ministrando ela. Porque ela queria Ilza, muito ministrar e eu não tinha outro tempo, eu não tinha outro horário. A gente ministrou ela de noite. a Ilza, nossa, olha, a Ilza ela trabalha o dia inteiro e tu ministra à noite. Ilza, Ministra à noite. tu é um presente de Deus e várias pessoas têm me pedido ministração, eu tenho cuidado, tá? Porque eu sempre mando tudo para Ilza. Eu tenho cuidado porque eu sei que tu tá abarrotada de pessoas. E aí tá um comentário, ó, vocês precisam fazer a capacitação, precisam fazer o treinamento para que vocês possam também estar ministrando pessoas. E tá crescendo com essa experiência, Ilza. Aham, muito, muito mesmo. Tenho visto assim que uma ministração ela não tem sido igual à outra, sabe? E em cada ministração assim vejo o mover do Espírito Santo e como Deus ele vem de maneiras diferentes, sabe? Ele não vem sempre da mesma maneira em cada ministração. Às vezes tem pessoas que se quebrantam, que choram, outras pessoas não, sabe? E também a maneira em que eu vejo o Espírito Santo me levando a conduzir, até mesmo ali naquela parte do ensino, não faço totalmente igual. Sim, eu sigo Aham. o que a gente tem, né, que é do ROF, mas, mas Mas eu vejo que muitas vezes o Espírito Santo me leva a falar uma palavra ou a dar um exemplo ou falar de uma maneira diferente de uma pessoa para outra. E ele ministra totalmente diferente uma pessoa que a outra. E eu acho incrível a maneira que ele faz, sabe? A maneira em que ele trata. Ai, Ilza, que É ótimo. incrível. E às vezes, voltando sobre o formulário, às vezes as pessoas elas preenchem. Ah, outra coisa, Ilza, uma das coisas que eu também notava, as pessoas têm dificuldade de escrita dependendo da idade delas no Brasil, Uhum. sabe? Elas têm uma dificuldade enorme para escrever. Então também dá uma olhada nisso quando tu entrega para uma pessoa que tem uma dificuldade maior de tu poder dizer para ela, olha, faz o teu melhor, preenche o que Sim. consegue, né, para que ela tenha essa Uhum. tranquilidade. E muitas vezes na entrevista é que a gente vai nos aprofundar e descobrir coisas que nem tinham sido mencionadas no formulário, né? Então existe uma técnica muito, muito importante. Por exemplo, quando a gente está ministrando uma pessoa que a gente já notou, só no do oi, tchau, a pessoa fala muito. Ela está falando, 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 falando. É uma dificuldade muito grande na entrevista, porque a pessoa ela quer Uhum. dividir contigo tudo. O que ela pensa é, quanto mais informação eu der, mais ela vai poder me ajudar. Então não é na maldade, ou não é porque não para de falar, mas a gente tem um tempo limitado, já é de 2 a 3 horas de ministração, né? Tudo no lugar. Imagina se a gente Uhum. simplesmente fica ali na conversa, não tem condições de terminar aquela ministração. Uhum. Então, uma das coisas que, pela experiência, eu e o Marcelo já fizemos, sempre é: oi, tudo bem? Tudo, nós vamos fazer uma entrevista, mas eu gostaria da tua permissão. Nós temos tanta coisa para cobrir, tanta coisa incrível que Deus quer fazer, e a gente quer ouvir um pouquinho também da tua história e tirar algumas dúvidas. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, talvez, que seria. E daí o Marcelo já entra, né? Eu já fico dando ali a real, e o Marcelo entra, a gente ia adorar conhecer toda a sua história, porque tá vivendo o quê, né?
O Marcelo tá ali louco para conhecer a história da pessoa. E eu tô aqui cortando tudo para que a gente chegue no lugar. Mas queria saber se para ti tá tudo bem. Se no momento que tu tiver, talvez te desviando ou indo muito longe com a história, se tu não te importa da gente te trazer de volta. Né? Se não te importa, a gente dizer, olha, eu acho que a gente vai retomar aqui um pouco para que a gente possa estar focado nisso. Quando eu já aviso isso, Ilza, no momento, em primeiro lugar, eu não me sinto naquela assim, falo, não falo, seguro ou não seguro. Porque a gente está como ministros, nós não estamos controlando a vida da pessoa, mas nós somos responsáveis e devemos controlar a administração, né? Saber exatamente onde é que a gente está indo, quando o Espírito Santo quer agir mais e quando a gente precisa tocar o barco. Aí a gente não fica naquela, será que eu falo? A gente tem uma liberdade de dizer, e aí, Ilza, lembra que eu comentei? Vou te trazer de volta aqui. Ai, sim, desculpa, eu vou indo. Né? A pessoa não fica aquela coisa seca, tipo, ai, agora não vou mais falar nada, não quer me ouvir. Né? A gente já faz alguns acordos. Isso é tão importante. E, na verdade, Ilza, eu acho que isso é importante para a vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de relacionamento porque a gente não faz isso. Sabe? Às vezes a gente acha que é... Eu atendi o telefone, foi hoje. Disse, oi. Né? Eu sabia que a pessoa precisava de mim. Eu disse, oi. Quero te ouvir, mas só para tu saber. Eu tô com as crianças e em 5 minutos eu preciso fazer tal coisa. Porque eu pensei assim, eu já vou dizer antes. Porque é que chato, eu atendo o telefone, em 5 minutos eu já vou estar dizendo, eu preciso ir, sabe? Sim. Então a gente precisa, como ministros, desenvolver esse dizer não, esse saber se colocar numa forma que tu não fica assim meio que, ai, será? Então uma das coisas que tem ajudado bastante na entrevista é já colocar lá na frente. A gente vai fazer as perguntas. Claro que às vezes tem pessoas que assim, ó, só dizem sim e não, né? Tu não consegue tirar nada dela. Para essas, tu não precisa necessariamente estar gastando tempo dizendo isso. Mas para aquelas que tu vê que a coisa já está indo já, quando te entrega formulário, já quando pede administração, eu acho que é bem importante. Aí tu vai começar então com a entrevista, tem essas áreas que eu acho que estão ótimas para administração, e talvez tu vai ter que alterar ela de acordo com as informações. E vamos para os conceitos. Tem algum específico que para ti ficou bem forte? Falso conceito eu ainda não coloquei nenhum, porque ela marcou vários. Ela marcou na rejeição ali, no não pertencer, ela marcou praticamente todos. Aí, indignidade, culpa, vergonha, ela também marcou ali que não sou digna de receber alguma coisa de Deus. No controle, ela marcou. Então, ainda não peguei sem esperança, no desamparo, ela também marcou todos, ela marcou bastante coisas. Então, eu não separei ainda qual falso conceito ministrar. A gente tem dificuldade em duas situações. Quando alguém marca tudo e quando alguém não marca nada. Já pegou pessoas que não marcaram falsos conceitos? Sim, já. Aí eu peguei do que ela escreveu, porque aí no formulário tinha falsos conceitos, aí eu ministrei aqueles falsos conceitos que ela escreveu no formulário, porque lá na parte ela não tinha marcado nada. Verdade. Então, os falsos conceitos, para o pessoal que está aqui nos assistindo, são todos os acordos, né? Que a gente faz, o que a gente crê, todos os nossos votos, juramentos, crenças sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre as outras pessoas. Então, dentro desse formulário, a gente tem várias opções para a pessoa marcar, né? Eu acho que deve ter uns 60 falsos conceitos, dividido por temas, para que as pessoas marquem, olha, eu realmente tenho crido nisso. E aí a gente vai trabalhar. Às vezes a gente usa aqueles que elas marcaram, às vezes algumas pessoas escrevem algo que é bem mais forte e bem pessoal que a gente utiliza. E quando tem muita coisa marcada, Ilza, Espírito Santo, faz saltar. Sabe, talvez tu vai ter que ler, tu vai ter que parar.
Aí no outro dia tu vai ler de novo. Aqui tu já separou orfandade, abandono e abuso como as portas principais. Eu focaria nessas áreas de falsos conceitos. Né? Então ali se está separado por orfandade, por abandono, por algum tipo de vítima, indignidade. E nós vamos normalmente numa ministração, a gente trabalha 1 ou 2 falsos conceitos, se der tempo. E uma das coisas, quando a pessoa marca bastante, eu também digo, eu também tranquilizo a pessoa, né? Porque ela fica pensando assim, ai meu Deus, quantos tem pra gente trabalhar? São muitos, olha só. O simples fato de tranquilizar, né, e usar a pessoa e dizer, olha, todos nós temos inúmeros falsos conceitos. E eu acho que já é um passo enorme tu ter identificado, porque a maioria das pessoas não marca a Ilza, né? Ela marca um, marca outro. Só o fato dessa pessoa identificar, sabe o que eu tenho crido dessa forma? Eu acho que já é um passo bem grande. Sabe? E aí, poder pegar esses falsos conceitos, orar e dizer, Senhor, mostra, sabe? Foca para mim aquele falso conceito. Então, talvez, Ilza, tu vai até esperar a entrevista, tu vai ver como as coisas estão indo, tu mais ou menos já separa uns 2, 3 que tu acha que estão mais dentro. Se por acaso não tiver uma certeza absoluta, como tem muitos, eu já ia separar uns 2, 3, e depois da entrevista, talvez fique um pouco mais claro qual. Os teus olhos passaram algum específico que a gente possa estar falando para as pessoas, que tu acha que seria importante mencionar? Eu acho que ali na rejeição, no não pertencer, eu não pertenço, eu não faço parte, eu sempre serei deixada de lado. Eu acho que esse seria um falso conceito bom para ser trabalhado, né? A questão dela não se sentir, não se sentir parte de alguma coisa, não se sentir mais no meio, achar que sempre está de lado. Na verdade, uma das maiores necessidades nossa, né? É esse pertencimento. Pertencer. Isso já começa, né? Se a gente for ver, lá com o bebezinho, onde aqueles olhos para a mamãe, né? Fica assim, aqueles dois se namorando. É aquele pertencimento, eu tô te conhecendo, tu tá me conhecendo. E muitos de nós não tivemos isso, né? Alguém me disse, eu achei tão lindo, onde a pessoa disse assim, olha, todos nós precisamos de uma pessoa na nossa vida que para os olhos dela não há nada de errado que a gente faça. Verdade. E eu fico pensando, sabe quem é essa pessoa normalmente? Os avós. Não é os pais, né? Porque os pais eles estão ali para corrigir. Eles sempre ficam olhando, olha, tu tem que melhorar nisso, tem que melhorar aquilo. Mas os avós, eles têm essa graça onde... eu não estou dizendo todos, eu nunca experimentei isso. Dos meus avós. Já o Marcelo, sim. Eu vejo que o Ben experimenta isso. Né? Tem vó, assim, olha aqui... Nossa, não importa o que ele fizer, né? Não existe erro aos olhos delas pro que o Ben faz. Então, esse não pertencer muitas vezes vem disso, sabe? A gente nunca teve uma pessoa que olhou para nós e nos olhos dela, a gente sabe, não tem nada que eu faça que seja errado. Né? Eu não estou dizendo de mimado, tá? Eu não estou dizendo isso, estou dizendo aquela sensação lá dentro, de pertencer, assim, olha, eu tenho uma pessoa na minha vida. E são muitas as pessoas que não têm isso, eu não estou dizendo que é algo incomum. E glórias a Deus que o nosso Pai Celestial, eu te contei uma visão que eu tive, Ilza, eu falei, eu acho que nos stories, aqui no Insta, mas eu tive uma visão umas semanas, acho que eu falei fiz uma gravação de uma mesa, de um banquete. Tu ouviu essa? Ou não? Acho que sim, escutei, sim. E aí Deus estava na ponta, né, dessa mesa, sentado, e eu estava sentada no colo dele, e ele estava me servindo, e depois disso e ele estava me amamentando. E naquele momento,
Ele disse isso aqui para mim, Ilza. Tudo que tu precisa, todo esse pertencimento, toda essa sensação de ser nutrida em qualquer área da tua vida, eu tenho e eu sou para ti. Nossa, sabe? E o que eu tô falando disso é porque todos nós precisamos ter esse encontro com Deus, sabe? Então, por mais que a gente não teve essa pessoa que, aos olhos dela, a gente recebeu tudo isso, esse é o nosso Deus, ele pode ser, né? Esse Deus que a gente receba dele. Então, é muito comum, Ilza, dentro do abandono, esse falso conceito de que eu não pertenço, eu não faço parte, eu não tenho um lugar no mundo. Ela colocou também, meus sentimentos não contam, ninguém se importa com o que eu sinto, ninguém me ama ou se importa de verdade comigo. E o problema do falso conceito é que ele gera em nós expectativas, né? Então eu acredito isso, mas o que eu faço? Eu já começo a também levantar barreiras. Então eu odeio que as pessoas me deixam de lado, mas eu evito pertencer. Tu entende? Eu odeio ser rejeitado, isso me machuca, mas eu nunca estou disponível. Eu sempre me coloco naquele lugarzinho específico da rejeição para alguém me rejeitar. Porque essa é a minha expectativa. É por isso que a gente precisa cancelar falsos conceitos. A gente fica lutando com uma coisa que, na verdade, eu tô... É aquela codependência, sabe? Ah, eu não gosto, eu te odeio, eu não preciso de ti. Mas eu tô toda hora lá. Eu quero toda hora, eu tô te ligando toda hora, eu tô contigo, quero te ouvir. Sabe aquela coisa peguenta, nojenta, assim, que às vezes acontece? E é isso que acontece com esse falso conceito. Aquilo que eu mais quero, eu evito, ou até mesmo eu rejeito e não deixo vir. Então isso é muito comum de pessoas que passaram por muito abandono, só o que eu queria que alguém me amasse. Às vezes é uma defesa, né, para não sentir a dor da rejeição, para não sentir aquela... Ela sentiu aquela dor e ela começa a pensar, se eu me aproximar e a pessoa me rejeitar, eu vou sentir a dor de novo. Então ela fica se protegendo, né, para não sentir essa dor. E é difícil porque só existe um caminho, né? Que é de novo se colocar naquele lugar. Por isso que Jesus precisa vir, cancelar essas coisas, vir e demonstrar o amor dele, curar, restaurar aquela área, para que eu me coloque de novo naquela posição de risco, né? Que é uma posição de risco. De novo eu posso ser rejeitada. Antes eu estava me protegendo. Então como é que eu vou baixar essa guarda? Então, eu acho que sim, esses dois falsos conceitos são muito, muito importantes. E aí a gente já entra na terceira área, né, Ilza? Que é as feridas do coração. E essa é uma área, gente, que a gente às vezes entende. Ah, claro, teve a situação com a mãe, teve a situação com o pai, teve a situação de ser criada na FEBEM. Qual é a área de restauração, né? São tantas. E esse é o momento que a gente ensina, na verdade, a pessoa a ouvir do Espírito Santo. E uma das coisas bem, bem lindas e que eu quero estar martelando aqui bastante é que Davi, ele falou de tantos salmos, ele descreve tantos salmos, e nem todos os salmos lindos que ele descreve, ele estava vivendo aquilo naquele momento. Tem salmos que ele escreveu que ele estava no campo de batalha, mas ele descreve como o Senhor coloca um banquete na minha frente. Então ele consegue, né, receber do Senhor aquilo que o Senhor quer dar para ele. E Deus, ele usa tudo em nós. Algumas pessoas, elas têm medo. Ai, mas se eu imaginar, mas se a minha mente, isso aqui é tudo do diabo. Gente, Deus criou a nossa mente, Ele criou a nossa criatividade, Ele fala conosco. É por isso que muitas pessoas não ouvem a voz de Deus. Porque
porque elas não creem que, na verdade, Deus pode falar através de visões, que Deus pode falar num pensamento que vem e é Deus falando. A gente acredita naquilo que o diabo joga para nós, a gente acredita como a maior verdade, mas quando Deus fala, a gente não acredita. Então, uma das coisas é poder auxiliar as pessoas a largar a mão desse controle, né? E poder dizer, Senhor, fala comigo da forma como tu quiser. Se algumas pessoas são mais concretas, às vezes é mais difícil, sabe? Algumas pessoas são bem criativas, bem tranquilas, permitem isso, outras pessoas não. Então ali é uma área de dependência do Espírito Santo. É. E tu tem visto Eu muito essa área, Ilza? Sim, eu passei por, eu ministrei uma pessoa que naquele momento foi bem interessante, porque enquanto eu orava pelo formulário dessa pessoa, Deus me mostrou essa pessoa numa casinha. Eu vi a casinha de uma peça só, de madeira, pequena, e essa pessoa é uma criança. E na ministração, essa pessoa falou que ela havia visto a mãe dela sendo abusada numa casa pequenininha e ela tinha sido abusada nessa casa. E na hora da ministração, assim, da cura do coração, eu vi que essa pessoa ela teve dificuldade ali, ela teve um bloqueio e ela não conseguiu. E por mais que eu tentasse trazer ela, pedir para que o Espírito Santo ela orasse, pedir clareza, ela simplesmente ela se fechou. E aí eu via que ela tentava ir para outras áreas, outras áreas que era diferente do foco inicial, porque a gente aprendeu que a primeira palavra, a primeira coisa que o Espírito Santo traz, né? Aí ali a gente vai desenvolvendo a ministração conforme o Espírito Santo vai direcionando, pedindo clareza, conforme o Espírito Santo vai trazendo revelação, ou trazendo visão, ou trazendo alguma coisa ali. Então, eu via que ela tentava sair daquela parte. Então, eu senti dificuldade, mas eu creio que Deus ministrou da maneira dele, sabe? Uma das coisas, Ilza, que acontece, principalmente se tratando de abuso, Uhum. as pessoas não querem voltar lá, né? Uhum. Então, às vezes, é importante respeitar isso. Uhum. E às vezes a pessoa não consegue nem ver Jesus. Acho que a gente teve uma experiência, lembra que nós tivemos uma experiência onde a gente ministrou junto o abuso? E aí vamos convidar Jesus e nada. E aí, de repente, ela foi indo, até Deus mostrar a igreja, que era onde ela se sentia segura, e foi ali que Jesus pôde vir e falar com ela. Então, às vezes, pela nossa falta de experiência ou etc., a gente fica, não, mas é aqui que eu preciso. Mas, Ilza, a pessoa está apavorada, né? Ela não quer nem chegar perto daquele lugar. Pensa, primeiro ela era uma criança. Ela ainda tem esse sentimento de não conseguir saber como lidar com tudo isso. Então, o nosso objetivo não é, de forma nenhuma, que ela venha ser novamente traumatizada, né? Mas, às vezes, é simplesmente direcionar, ter calma, muita calma. E poder direcionar ela. Ok, o que Jesus, né? O que Jesus está te mostrando? Às vezes até tirar a atenção daquela parte ali. E foi isso que aconteceu quando a gente ministrou aquela moça. Sim. Onde eu estava assim, mas é aqui, Jesus é aqui. E aí a pessoa foi, né? Na minha cabeça, às vezes enrolando, até que ela chegou, eu me lembro da igreja, me lembro que eu ia, daí lá naquele lugar foi onde Deus veio.
Então, exige muita paciência do ministro, exige largar a nossa agenda. Ah, eu quero que a pessoa tenha um encontro com Deus ali, e dar essa segurança para a pessoa, Ilza, e todas as pessoas que estão ouvindo, de que está tudo bem. Ela não precisa fazer nada que ela não queira fazer. Né? O nosso objetivo é que ela se conecte com Deus. E às vezes ela precisa estar num lugar mais seguro para que ela faça isso. Então é a área que eu diria assim, mais complexa. Porque a gente não tem um super passo ali, ó, faz isso, faz aquilo. Né? Cada pessoa ela está numa fase diferente. Mas é incrível, porque mesmo assim o Espírito Santo vem, né, Ilza? Mesmo assim, é verdade. É incrível. É incrível. E mesmo se as coisas não funcionar da forma que a gente acha que tem que se funcionar, já foi um passo para a próxima vez. E aí a gente entra na libertação, né, Ilza? Já lidamos aqui com os passos, com as portas abertas. E para a libertação, a gente vai usar as mesmas portas abertas. Esse barulho é o teu fone, Ilza? Para mim não tá dando barulho, tá dando. Eu não tô escutando assim. Então tá. Então é para mim aqui. Aí tu vai usar as 3 portas abertas de novo. E agora eu tô escutando um ruidinho. As 3 portas abertas que tu fez para pecados dos pais, a gente vai usar para parte da libertação. Vamos ver se agora parou. Parou. Então talvez era o fone, eu tirei. Vou ficar sem o fone. Ok. Então, essas 3 áreas para a libertação. E ali se concluiu, então, essa ministração àquela área específica de ira. E olha que interessante, né? Não adianta nada ficar mandando o demônio de ira embora, sem tu trabalhar as legalidades espirituais, todos os falsos conceitos que estão ligados a isso, e as feridas. Porque a ira, na verdade, é um sintoma, é algo que está aqui, está mostrando para todo mundo. Né? Mas não adianta dizer, vamos orar para tu não ficar mais irado, vamos orar para tu ter o domínio próprio, e tudo isso é bom e necessário depois de tu limpar a casa. Sim. Aí tu começa a desenvolver essa dificuldade que eu vejo, Ilza. A gente tenta botar as coisas, a carroça na frente dos bois. Não, tu tem que pensar assim. Tu precisa ter fé. Tu precisa ter o autocontrole. Mas olha toda essa bagagem que a pessoa apenas está botando debaixo do tapete. Jesus, quando ele disse, está consumado, eu paguei tudo na cruz, não significa que tu põe tudo para trás. Significa que tu vai apropriar o sacrifício de Jesus em cada uma dessas áreas. Tu vai pegar o escrito de dívida, tu vai pegar o abuso, tu vai pegar o abandono, tu vai reconhecer que tu tá vivendo aquilo, tu vai entregar na cruz e apropriar o que ele fez pessoalmente para ti. E não, tá aqui, eu aceitei Jesus. Uhul! Não preciso mais lidar com nada, tá tudo debaixo do sangue. E é óbvio que está debaixo do sangue se eu apropriei, se eu trabalhei com essa área, se eu removi as legalidades espirituais. E é isso que a maioria de nós estamos fazendo quando a gente vem trabalhar com as pessoas. A gente só diz, ora mais. Tu não está servindo a Deus o suficiente. E vai terminar em 1 minuto a nossa live, de 1 hora. Ilza. Ilza, foi ótimo. Deus te abençoe nessa ministração. Amém. Conta para nós depois tudo. Sim. E a gente se vê na próxima terça. Vamos ter essas análises toda semana? Sim, vamos. Então tá. Te amo. Eu também. Tu é uma serva do Altíssimo. O Senhor vê todo o teu esforço e Ele está te recompensando. Ilza, Ele está te recompensando em cada área que tu tem clamado. Isso é lindo, porque esse é o nosso Deus.
A gente Amém. transborda nos outros e ele vem e ele nos enche, né? Ele multiplica aquilo que está nas nossas mãos. Então, Amém. que Deus te abençoe. Amém.